Olá, seja bem-vindo ao nosso canal no YouTube mais uma vez. E hoje um dia especial, o Dia dos Namorados, e eu não poderia deixar esse dia especial passar em branco. Dessa maneira eu gostaria de falar um pouco sobre relacionamentos afetivos. É claro que para que esse dia seja um dia realmente positivo, cada um de nós tem um ingrediente que faz as coisas se encaixarem numa relação a dois, faz as coisas durarem por um tempo muito maior. E eu vim falar de 3 ingredientes excepcionais que dá essa liga no relacionamento. O primeiro dos ingredientes é compartilhar. Às vezes os casais acabam perdendo essa coisa tão importante que é compartilhar. Compartilhar é respeitar a individualidade do outro também. Veja que cada um é de um tipo, cada um tem o seu comportamento, tem sua história de vida. E quando a gente vai naquele relacionamento, quando a gente cria aquela afeição, toda aquela química onde nós nos unimos, muitas vezes deixamos de lado exatamente esses maiores questionamentos da história pessoal da pessoa, que vai se desabrochando durante a relação. E o mais interessante é que depois daquele tempo de namoro, o que acontece é a passagem disso tudo para a perpetuação do amor. A paixão vai, o amor segue. E nesse amor a gente precisa entender esse respeito, respeitar pelo que o outro é. Não ficar a todo momento, a todo instante, criticando e querendo mudar as coisas. Querer mudar o outro não é uma questão somente de ser algo extremamente absurdo, mas também vai contra qualquer tipo de percepção mais inteligente que você tenha. Porque mudar outra pessoa é você tirar dela um brilho essencial que é dela mesmo. Ah, doutor Paulo, mas eu queria tirar só as arestas. Eu queria pegar meu martelinho lá e começar a tirar todas as arestas que eu acho que não serve. Veja que interessante, todos nós temos as nossas falhas, todos nós temos as nossas coisas extremamente positivas. Nós somos constituídos de defeitos e virtudes. Só que a partir de algum momento na relação, talvez você esteja focando somente nos defeitos e não mais nas virtudes como antes. Então, às vezes, um toque, um diálogo mais profundo faz parte do relacionamento, para a gente se acertar, para a gente se alinhar. E estar aberto para isso é extremamente positivo. Mas o que nós não podemos é querer que o outro mude a nosso prazer, do nosso jeito, da nossa maneira. A gente precisa ir com muita cautela, mostrando para o outro que existem várias formas diferentes de se relacionar melhor. O respeito é fundamental, e esse compartilhar é o compartilhar saudável, onde nós podemos sentar, podemos conversar, não que você queira transformar a pessoa. Porque se você parar um segundo para perceber, nós mesmos já temos uma resistência muito grande a mudanças. Se eu perguntar para você agora, de 1 a 10, sendo 1 fácil e 10 complicado, quanto que você tem a capacidade de mudar? Bom, provavelmente essa capacidade de mudar, se 1 é fácil e 10 é muito, eu creio que você vai estar no 2, no 3, porque a gente tem uma dificuldade em realizar algumas mudanças, principalmente se essas mudanças vierem com críticas. Então, para dar um prazo de validade maior, ou seja, 10, 20, 30, 40, 50 anos com um companheiro, é necessário esse compartilhar mais saudável e não querer simplesmente ir lá modificar o outro. Compartilhar, que eu digo também, é você ter os seus sonhos, os seus projetos individuais e, nesse momento de se entrelaçar com outra pessoa, compartilhar esses projetos, esses sonhos, esses objetivos em comum. Se não forem tão incomuns, que você faça parte deles e que o outro faça parte de vocês rumo numa direção. Aí é o crescimento, é o que a gente sempre fala, quando nós unimos 2 pessoas o crescimento é muito maior, você tem perspectivas diferentes, você tem um mundo diferente
à sua frente. Esse é o número 1. O 2 é que muitas vezes nós precisamos ter pequenas renúncias. Na maioria dos casos que você vê um relacionamento que era para ter uma bodas de ouro de 50, hoje bodas de ouro é 5 anos. Por que 5 anos? Porque se tornou tão difícil você renunciar a pequenas coisas. Parece uma queda de braço o relacionamento. E todo relacionamento que é queda de braço não funciona, porque nós não estamos aqui para medir forças numa relação. Nós estamos para compartilhar, para ser o que nós somos. E claro, quando tem divergências de pensamentos, de forma de crenças, o que a gente precisa fazer? Às vezes, abdicar de algumas nossas, renunciar, para simplesmente levar a relação um pouquinho melhor. É claro que não é possível a gente ter razão sempre na relação. E quando nós eliminamos essa razão de sempre estar querendo ter isso, é óbvio que nós abaixamos a guarda, abrimos o coração e as coisas fluem de uma maneira muito, mas muito melhor. Talvez esteja aí um segredo da longevidade da relação mesmo. Tá? O terceiro ponto, eu acho que é muito importante que a gente analise que todos nós temos os nossos limites. Eu acredito que existem limites dentro da relação também. Se uma pessoa não gosta de uma coisa, o outro gosta, eu acho que tem um limite para a gente se acertar. Eu posso fazer um pouquinho. Por exemplo, tem pessoas que não gostam de viajar e acaba tendo um parceiro que adora a viagem. São sonhos diferentes, são hobbies diferentes, são experiências diferentes. E aí, o que fazer? O amor está lá, mas na hora de relacionar-se existe esse entrave. Então se eu falo, tem alguns limites, ou seja, então vamos viajar juntos. E quando você estiver viajando, saboreie a viagem, porque você está lá. Não adianta você simplesmente fechar a cara e foi viajar. Não, já que você está naquele momento, que participe daquele momento. Então isso é importante a gente entender. Todo mundo tem um limite? Tem. A gente pode ceder um pouquinho aqui, o outro pode ceder um pouquinho lá, e esses limites podem ser um pouquinho maleáveis. O que talvez não há limite seja para algumas coisas muito específicas. Tá? A gente às vezes vê namorados que começam a falar assim, como foi teu namoro anterior? E aí tem que falar como foi o namoro anterior. E aí numa discussão lá para frente começa a falar desse conteúdo que já foi, ou ter ciúmes de coisas que já foram. Trazendo à tona, na briga, na discussão, coisas de 1500 a.C., coisas até de outra encarnação para falar. Isso é muito comum. Eu acho que tudo tem um limite. E tem um limite do saudável e do doentio. E eu acho que o saudável é respeitar os limites de cada um. Eu acho que, olha, ele não quer que fale mais sobre isso, ela não quer que toque nesse assunto. Vamos então esclarecer pela última vez isso. Sentarmos, conversarmos de forma madura, de uma forma assim que ninguém desrespeite o outro e chegamos no senso comum. Mas o limite não a gente não ficar remoendo coisas que já foram. Coisas que já foram, simplesmente já foram. Nós já aprendemos muito que nós vivemos o agora. Podemos até planejar o nosso futuro juntos, mas ficar baseado em coisas que já foram não vai te trazer nada de positivo e vai causar muito desamor. Então eu sempre digo que existem alguns conceitos básicos que podem alinhar o seu relacionamento. É o elogio, é o eu te amo, é o compartilhar, é você dar atenção para a pessoa, é você querer bem a pessoa. Eu acho que tudo isso faz a gente crescer em amor, nos tornamos às vezes muito menos egoístas, porque passamos a compartilhar e entender. Às vezes nós temos tipos de personalidade diferentes. Se você tem uma personalidade um pouco mais prevenida, com medo de riscos, tudo, e você tem um companheiro que já tem uma estrutura diferente, comece a ter o quê? Uma harmonia entre essas estruturas para você o quê? Perder os seus medos, se impor mais no mundo. É fundamental que a gente entenda que às vezes nós estamos com os parceiros certos para que a gente cresça. Nem sempre as pessoas que são muito iguaizinhas levam ao crescimento. A gente precisa saber simplesmente respeitar essas diferenças, que se faz mais forte geralmente depois da paixão. Porque na paixão é uma dança do acasalamento, né? E nessa dança do acasalamento tudo é maravilhoso, tudo é lindo, perfeito.
E depois, quando essa dança vai terminando, onde já houve a conquista, a gente acaba perdendo essas coisas. E aí entra o amor. O amor é tudo isso que nós falamos, com uma pitada de paciência, com uma pitada de ponderação, tudo isso é necessário. Agora, estamos comemorando o Dia dos Namorados, mas tem também aquelas pessoas que ainda não atingiram um relacionamento saudável. Já passaram por 1, por 2, por 3, hoje são um pouco mais críticas, ou tem uma carência afetiva tão grande que acaba aceitando qualquer coisa e qualquer coisa acaba complicando a nossa vida a dois. Então, eu tenho uma dica para você, apenas uma. Se você é uma dessas pessoas que está buscando um relacionamento afetivo, é importante que o primeiro passo é você estabelecer um amor muito profundo para você. Porque entrar numa relação com carência não vai nos dar frutos assim tão positivos, não. A carência é como se fosse um mendigo, um pedinte. Nós às vezes estamos pedindo carinho, amor, afeto, elogio. E pedir não é o amor é compartilhar. Por isso hoje, talvez você até esteja procurando nos lugares errados também. O que você deve fazer é virar os seus olhos para dentro de si, começar a se amar, começar a criar autoestima, começar a criar todo um contexto de merecimento. Eu mereço ser feliz, eu mereço estar bem, e assim a sua vibração pessoal e os seus níveis de decisões vão ser melhores. Você não vai procurar uma pessoa num lugar que você sabe que lá você não vai encontrar uma pessoa que quer um compromisso sério. Tem um outro lugar que você precisa ir lá. E talvez você esteja errando de lugar. Às vezes você está buscando coisas que não vai fazer muito sentido. Então, a dica de hoje é você fazer essa incursão interior. Esse Dia dos Namorados, enamore-se, por que não? Enamorar-se é você ver as suas necessidades mais íntimas, tratar você da melhor maneira e se autoaceitar como é. Nós somos assim. Você é desse jeito, o outro é do outro, aquela pessoa é do outro. Todos nós temos o quê? Uma identidade pessoal, nós somos únicos. Cada um ri de um jeito, cada um passa a mão no cabelo do outro, cada um olha do outro, cada um faz um negócio do outro. Nós somos engraçados, nós somos divertidos, às vezes somos sérios. Essas diferenças são extremamente saudáveis. O que a gente não pode ser é trazer traços que atropelem o nosso relacionamento. Às vezes nós queremos ser muito críticos, impositores, tem pessoas que são muito mandonas, então acaba não funcionando nenhum tipo de relação. Outros são submissos demais, outros são grudentos demais. A gente precisa se analisar um pouco para ver a repetição. E essa repetição pode simplesmente te dar o quê? Uma luz daquilo que você vem fazendo de uma maneira incoerente. É hora de mudar. Eu falo isso porque nós temos um CD que chama-se Encontre Seu Verdadeiro Amor. Porque lá nós damos dicas excepcionais do primeiro autoencontro que você tem que ter. É você com você. Se existe um circuito de repetições e que nada funciona, nada dá certo, é melhor você parar. Porque daqui para frente coisas boas não virão. Então pare, respire, vai lá, compre o CD, escute um pouquinho das estratégias que existem, comece a perceber coisas em você, porque cada tópico que eu vou falar você vai se interiorizar, você vai ver os padrões que você está instituindo, padrões que não estão saudáveis para você e vão te levar a uma vida de sofrimento. Então é hora de mudanças para aqueles que ainda não encontraram a sua alma gêmea. A alma gêmea no sentido de apenas agregar os valores, né? Porque eu praticamente não acredito em alma gêmea, não acredito que o nosso relacionamento é uma loteria, não. Eu acredito que o relacionamento não é uma loteria, nós podemos fazer dar certo, nós temos que investir no relacionamento. Eu não acredito em alma gêmea porque tem pessoas que são tão diferentes e elas se combinam. E tem pessoas que são tão iguais e não se combinam. Você diria, mas é alma gêmea. Não, não tem nada disso. Não podemos colocar artifícios para aquilo que nós precisamos investir. É 50% da responsabilidade sua e 50% do teu parceiro ou parceira. É assim que funcionam os relacionamentos afetivos. Não existe sorte, azar, loteria, alma gêmea, nada disso. Existe a nossa força de conquistar aquilo que nós queremos de melhor para nós. E justamente isso que nós precisamos pensar. Então hoje, nesse dia especial, nós temos algumas dicas. As dicas para o seu relacionamento ter uma longevidade maior e as dicas para você
que ainda não está numa relação saudável, mas busca uma, eu tenho certeza que dessa maneira você vai encontrar um horizonte muito melhor. Quem sabe nos próximos meses a gente não vai estar falando sobre isso também. Bom, eu gostaria que você se inscrevesse aqui no nosso canal para receber nossas dicas em primeira mão, agradecer a sua presença. Se você quiser dar uma olhadinha, vê na descrição aqui que tem os CDs especializados sobre relacionamento. Nós precisamos aprender sobre relacionamento? Na verdade, nós precisamos. Aprendemos sobre física, química, biologia, matemática, português, às vezes aprendemos muito mal, mas duas coisas que a gente não aprende na vida e os exemplos que nós temos não são muito saudáveis. Primeiro é relacionamento. Se você for ver bem da onde nós aprendemos relacionamento, nem sempre nós temos as melhores histórias. O segundo ponto é sobre parte financeira. Se você for ver bem, nós não tivemos maturidade financeira nenhuma. Ter um cofrinho na forma de um porquinho quando criança nos torna poupadores, não investidores, não faz de nós pessoas com uma visão melhor. É necessário investir mais nessas duas etapas de crescimento da nossa vida que são muito importantes, aliás, extremamente fundamentais. Porque relacionamentos tem tudo a ver com emoções. E a parte financeira tem tudo a ver com o seu crescimento de prosperidade. Aprende essas duas etapas na sua vida, eu tenho certeza que você vai se melhorar muito e você vai estar no seu caminho melhor. Eu agradeço a sua presença e encontro você no nosso próximo vídeo. Forte abraço!